Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Anos atrás, a General Electric Company deparou-se com a dedicada missão de remover Charles Stamets da chefia de um departamento. Stamets, um gênio de primeira grandeza quando se tratava de eletricidade, era uma negação como chefe do departamento de cálculos. Entretanto, a companhia não queria melindrar o homem. Ele lhe era indispensável e altamente sensível. Por isso lhe deu um novo título. A direção fez dele engenheiro consultor da General Electric Company, um novo título para o trabalho que já vinha realizando, e colocou outra pessoa na chefia do departamento. Stamets sentiu-se feliz. Também se sentiram felizes os diretores da GE. Jeitosamente manobraram uma estrela mais caprichosa e o fizeram com diplomacia, deixando que ele se envergonhasse. Evite envergonhar as pessoas. Quão vitalmente importante é isso, e quão poucos de nós já nos detivemos a pensar sobre tal coisa. Cavalgamos furiosamente sobre os sentimentos dos outros, prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante de outros, sem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Entretanto, a meditação de poucos minutos, uma ou duas palavras consideradas, uma verdadeira compreensão humana e dá uma sensação de importância. Faz com que a pessoa queira cooperar em vez de rebelar-se. O ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que esta tenha sido dada com o fito de corrigir uma situação. Lembremo-nos disto na próxima vez que estivermos diante da desagradável necessidade de despedir um contínuo ou um empregado. Despedir empregados não é muito interessante, deixá-los desempregados é muito menos interessante. Estou citando agora trecho de uma carta que me escreveu Marshall A. Granger, contador público formado. Nosso negócio é as mais das vezes de estação. Por conseguinte, temos que deixar uma porção de homens ir-se em março. Tornou-se proverbial em nossa profissão que ninguém gosta de manejar o cutelo. Assim é que se desenvolveu o costume de liquidar o assunto do modo mais breve possível, mais ou menos da seguinte maneira: sente-se, Sr. Smith. Como o senhor sabe, a estação está terminada e não vemos em que mais aproveitá-lo. Mas, evidentemente, o senhor sabia que o emprego era mais para a fase trabalhosa da estação e etc. Isto tinha o efeito de fazer com que os homens se sentissem desiludidos e vítimas de desprezo. A maioria deles estava no ramo de contabilidade para o resto da vida e não nutria, depois de tal procedimento, nenhuma dedicação particular pela firma que os havia despedido com tanta naturalidade. Resolvi, recentemente, dispensar os nossos empregados provisórios com um pouco mais de tato e consideração. Assim, só chamo cada homem depois de considerar cuidadosamente o trabalho feito durante o inverno. E tenho-me externado mais ou menos assim: Sr. Smith, sei que deu conta do recado, se de fato deu. Desempenhou muito bem a sua incumbência quando o enviamos a Newark. Viu-se numa situação difícil, mas saiu-se bem. Venceu galhardamente e faço questão de que o senhor saiba que nossa firma se orgulha de seu serviço. O senhor tem qualidades e irá para frente, onde quer que trabalhe. Nossa firma tem a certeza disto e fará votos pelo seu sucesso. Não queremos que se esqueça disto. Que mulheres são emocionais demais para assumirem cargos tão importantes? Fiz meu relatório. Resumidamente, afirmei que, devido a um erro, faria um novo estudo antes da próxima reunião. Sentei-me e esperei a explosão do diretor. Em vez disso, porém, agradeceu-me pelo trabalho realizado e disse ser normal cometer um erro num projeto novo e que confiava que a nova pesquisa resultaria correta e significativa para a companhia. Garantiu-me ante todos os meus colegas que tinha fé em mim e que sabia que eu tinha de mim o melhor.
que a falta de experiência e não a falta de capacidade havia sido a causa do erro. Saí da reunião de cabeça erguida e decidida a jamais tornar a desapontá-lo. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la simplesmente lhe destruímos o ego. O pioneiro da legendária aviação francesa e autor de romances, Antoine de Saint-Exupéry, escreveu: "Não tenho o direito de dizer ou de fazer qualquer coisa que humilhe o homem diante de si mesmo. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo." Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Um verdadeiro líder sempre seguirá o princípio 5. Não envergonhe as outras pessoas. Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso. Pat Barlow era um velho amigo meu. Pat fazia um ato variado com cachorros e cavalos e passou toda a vida viajando com circos e companhias de vaudevilles. Era um prazer para mim ver Pat treinando novos cachorros para sua apresentação. No momento exato em que o cãozinho fazia o menor progresso, Pat afagava ou dava-lhe comida e cercava tudo de uma grande auréola de sucesso. Nisto, aliás, nada há de novo, treinadores de animais vêm usando a mesma técnica há séculos. Fico verdadeiramente admirado porque não empregamos técnica idêntica, o mesmo senso prático quando tentamos modificar as pessoas. O processo usado para os cães não daria resultado na sua aplicação humana? Por que não usar o alimento ao invés do chicote? Por que não usar o elogio, o estímulo? Em lugar da censura, da condenação, elogiemos mesmo os menores progressos. Isso fará com que a pessoa continue melhorando cada vez mais. No seu livro Não Sou Grande Coisa, mas Sou Tudo o que Pude, o psicólogo Jess Lair comenta: o elogio é como a luz do sol para o ardente espírito humano. Sem ele, não florescemos e crescemos. Mas, enquanto muitos de nós estamos preparados para soprar contra os outros o frio vento da crítica, de algum modo relutamos a dar ao próximo o aquecedor raio de sol do elogio. Olho para a minha vida progressa e posso ver em que momentos umas poucas palavras elogiosas bastaram para transformar a minha vida até aqui. Você não pode dizer o mesmo a respeito da sua vida? A história está repleta de ilustrações surpreendentes da feitiçaria do elogio. Por exemplo, não há meio século passado trabalhava numa fábrica em Nápoles, um menino de 10 anos. Desejava ser cantor, mas seu primeiro professor o desencorajou. Você não pode cantar. Ademais, não tem voz. Quando canta, parece o silibar do vento nas venezianas. Mas sua mãe, uma pobre camponesa, enlaçou com os braços, elogiou e disse-lhe que sabia que ele podia cantar. Descobriu o seu progresso e chegou a andar descalço para economizar dinheiro com o fito de pagar suas lições de canto. O incentivo desta mãe camponesa e o seu encorajamento mudaram inteiramente a vida do filho. Você, por certo, já ouviu falar dele. Chamava-se Caruso e tornou-se o maior cantor de ópera de sua época. Nos primeiros anos do século XIX, em Londres, um rapazola sonhava ser um escritor, mas tudo parecia conspirar contra seu desejo. Não pôde permanecer na escola mais de 4 anos. Seu pai foi encarcerado por não poder saldar seus débitos e o nosso rapazola, por vezes, experimentou as agruras da fome. Finalmente conseguiu um emprego. Para pregar rótulos em potes de graxa num armazém feto e cheio de ratos. Dormia com mais 2 outros companheiros num quarto de atmosfera irrespirável, quase junto à tesoura que sustentava o telhado, nas águas furtadas de um dos cortiços de Londres. Tinha não pouca confiança em sua habilidade no escrever que, durante a noite, foi às escondidas colocar no correio seu primeiro manuscrito, para que ninguém risse dele. Contos após contos foram recusados. Finalmente chegou o grande dia. Um conto foi aceito. Não recebeu R$1 pelo mesmo, mas o editor o elogiou, deu-lhe consideração. Ficou tão contente que vagou pelas ruas com as lágrimas correndo pela face. O elogio, o incentivo que recebeu por ver um conto seu no prelo mudou toda a sua carreira e, não fosse isto, talvez passasse toda a vida naquele infeto armazém, pregando rótulos.
Por certo, já ouviu falar deste rapaz muitas vezes. Seu nome era Charles Dickens. Há meio século passado, um outro rapaz, também em Londres, estava trabalhando como caixeiro de uma casa de secos e molhados. Tinha que levantar-se às 5 da manhã, varrer todo o estabelecimento e, como um escravo, trabalhar diariamente 14 horas. Isto o aborrecia e o rapaz sentia verdadeira revolta. Depois de 2 anos, não pôde mais suportar. Levantou-se numa manhã e, sem esperar sequer o café, percorreu 15 milhas a pé para falar com a sua genitora que trabalhava como arrumadeira numa casa particular. Estava furioso, discutiu com ela, chorou, jurou que se mataria se fosse obrigada a permanecer por mais tempo naquela casa comercial. Escreveu então uma longa e patética carta ao seu antigo professor, dizendo-lhe que estava desiludido, que não sentia mais vontade de viver. O velho mestre mandou-lhe algumas palavras de incentivo, afirmou-lhe que ele era muito inteligente e tinha vocação para coisas mais elevadas. Terminou oferecendo-lhe um lugar de professor. O elogio mudou inteiramente o futuro deste rapaz e conseguiu torná-lo uma das grandes figuras da literatura inglesa. O caixeiro de secos e molhados, transformado, escreveu desde então inúmeros livros e ganhou mais de $1 milhão com a pena. Por certo, também já ouviu falar dele. Seu nome é H. G. Wells. Elogiar, mas não criticar. Este é o conceito básico dos ensinamentos de B. F. Skinner. Esse grande psicólogo contemporâneo demonstrou, através de experimentos com animais e seres humanos, que, quando se diminui a crítica e se enfatiza o elogio, as coisas boas que as pessoas fazem recebem reforço e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção. John Hinger Spang, de Rockmont, Carolina do Norte, usava esse ensinamento ao lidar com crianças. Ao que parecia, como acontece com tantas famílias, a forma principal de comunicação empregada pela mãe e pelo pai era o grito e, como em tantos casos, a cada sessão as crianças pioravam em vez de melhorar. O mesmo sucedia com os pais. Parecia não haver fim à vista para tal problema. O Sr. Spang decidiu empregar alguns dos princípios que vinha aprendendo no nosso curso para resolver essa situação. Ele relatou: resolvemos utilizar o elogio em vez de acentuar as faltas. Não era nada fácil, uma vez que só conseguíamos enxergar as coisas negativas. Era realmente difícil encontrar coisas dignas de elogio. Conseguimos encontrar algumas e, no primeiro ou no segundo dia, deixaram de fazer algumas das coisas mais desagradáveis. Logo, algumas de suas faltas desapareceram. Começaram a se concentrar nos elogios que lhes fazíamos. Chegaram mesmo assim a empenhar em fazer coisas corretas. Ninguém pôde acreditar. Naturalmente, isso não durou para sempre. Mas a norma de comportamento alcançada após o nivelamento das ações mostrou-se bem melhor. Abandonamos as reações que tínhamos. As crianças praticavam mais ações boas que más. Tudo isso resultou do elogio ao menor sinal de desenvolvimento das crianças, e não da crítica enfática aos erros. Essa atitude obtém resultados também no âmbito do trabalho. Keith Hopper, de Woodland Hills, Califórnia, aplicou tal princípio a uma situação na sua empresa. Chegou-lhe às mãos um trabalho de estamparia de qualidade excepcional. O trabalho fora realizado por um impressor que vinha encontrando dificuldade de se adaptar ao sistema da companhia, visto que tinha sido contratado recentemente. O seu supervisor aborreceu-se com o que considerou uma atitude negativa e pensou seriamente em dispensá-lo. Claro, o indivíduo humano vive dentro dos seus limites. Possui poderes de várias espécies que, habitualmente, deixa de usar. Sim, você que está lendo essas linhas possui poderes de várias espécies que habitualmente deixa de usar. E um destes poderes que você com certeza não usa como devia é a mágica habilidade de elogiar as pessoas, incentivando-as com a compreensão das suas possibilidades latentes. Com a crítica, a capacidade declina. Com o estímulo, floresce. Para você se tornar um líder